O seu nome já consta no livro da vida? Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Prezados ouvintes, a pergunta que fizemos pode parecer estranha para você, ter o nome no livro da vida. O que isso significa? Significa exatamente o livramento da perdição eterna, conforme o registro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 12 a 15. No chamado dia de juízo final, que está registrado na Bíblia, quando todos os homens irão ressuscitar, vou repetir, todos os homens irão ressuscitar. Não ficará sequer uma pessoa que tenha vivido neste mundo, desde a criação de Adão e Eva, até esse dia futuro, não ficará nenhuma pessoa sem ressuscitar. Não são palavras minhas, mas são palavras mencionadas pelo Senhor Jesus Cristo no capítulo 5 de João, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Vou repetir o versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Certas pessoas tenho encontrado a quem tenho feito esta pergunta: o seu nome já consta no livro da vida? E as respostas são variadas. Há pessoas que admitem que isto que estamos aqui mencionando, com base na Bíblia, não passa de bobagem, de conto de carochinha, apenas para amedrontar as pessoas sobre algo que jamais irá acontecer. Então fazem uma dedução seguinte: como a vida pode continuar depois de eu estar no caixão e enterrado 7 palmos abaixo da terra? E aí concluem: após a morte, acaba-se tudo. Mas há outras pessoas que, ao ouvirem sobre este assunto, ficam preocupadas. E há um exemplo de um jovem que assim se preocupava. Uma pessoa incrédula disse certa vez: há uma certa preocupação que me tira toda a diversão da minha vida. E o que seria? Perguntou seu amigo. Eu tenho receio de que a Bíblia tenha razão, e se for o caso, ele agora concluiu: estamos fritos. Por que fritos? Porque a pessoa vive despreocupada, procurando ignorar esse dia do qual fala a Bíblia
o dia do juízo final, quando vão ser abertos os livros. Vou ler o que diz o livro do Apocalipse. Vi também os mortos grandes e pequenos. Essa expressão grandes e pequenos não se trata de crianças recém-nascidas ou ainda nessa fase de infância, mas aqui está falando de pessoas gradas, socialmente falando, pessoas ricas, pessoas de projeção, pessoas de nome nos jornais diariamente, que nem sequer pensam no seu compromisso para com Deus. E os pobres, que são os pequenos, todos postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ora, prezado ouvinte, queremos dizer para você que há vida após a morte. E a pergunta mais importante é aquela que nós já demos início a esta mensagem. O seu nome já está escrito no livro da vida? Caso não esteja, você está no caminho que leva à condenação eterna. Jesus declarou em Mateus capítulo 10, versículo 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer ou se perder no inferno, na giena, tanto a alma como o corpo. Mas a sua vida pode continuar de uma forma maravilhosa, mesmo que no momento você tenha muitos problemas e tenha de lidar com situações onde não vê nenhuma perspectiva. Mas, sobretudo, procure ajuda na pessoa certa, no Senhor Jesus Cristo. Confesse-lhe os pecados e o aceite como Salvador e Senhor. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aí está então a providência que a pessoa deve tomar enquanto tem vida, procurar o Senhor Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Confessar-lhe os pecados, como fez a mulher pecadora, que entrou na sala onde Jesus estava, entrou inopinadamente, ninguém esperava aquela aparição, e ela chorando, derramando lágrimas sobre os pés de Jesus, enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos, sofreu uma crítica do dono da casa, que pensou consigo mesmo: se este homem, Jesus, fosse realmente profeta, saberia que tipo de mulher é esta. Foi quando Jesus lhe contou uma parábola de um certo credor que tinha 2 devedores, um lhe devia 50 denários, o outro devia uma fortuna, muitos talentos. E o credor perdoou a ambos e lançou uma pergunta para o dono da casa, na sua maneira de julgar: qual dos 2 devedores ficará mais grato para com o credor?
o que foi perdoado muito, o que foi perdoado pouco. E ele deduziu muito certo. Aquele que devia mais deve ter um sentimento de gratidão muito maior. Foi quando então Jesus disse para ele: aqui está esta mulher pecadora, que agiu com amabilidade, com cortesia, coisa que você não fez quando entrei em sua casa. Então Jesus está com seus braços abertos, esperando pessoas que possam vir a Ele e entender que o ganho dos bens terrenos, de uma felicidade plena aqui na terra, com os prazeres pecaminosos, não é tudo, porque a vida se encerra com a morte no que diz respeito ao nosso corpo. E aí há uma parte de nós que sobrevive ao nosso corpo, como já nos referimos em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. E essas pessoas então ouvirão do Senhor Jesus Cristo, aqueles que o aceitarem como Salvador, o seu convite para entrar no seu reino. Mateus capítulo 25 e versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqueles que recusaram irão para este lugar, que aqui é mencionado como lago de fogo. Apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Prezado ouvinte, você que não tomou uma decisão na sua vida, saiba que Jesus o está convidando para escrever o seu nome no livro da vida. E você perguntará: e quando ocorre isso? No capítulo 15 de Lucas, o Senhor Jesus contou 3 parábolas. E a primeira, da ovelha perdida. Um homem que tinha 100 ovelhas e, ao contá-las, notou a ausência de uma. E o que faz ele? Deixou no aprisco as 99 e foi após a perdida, até que a encontrou. E encontrando-a, colocou-a sobre os seus ombros, muito contente. Chegou em casa, convocou os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E agora o versículo 7 do capítulo 15 de Lucas: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É esse o momento, quando nos arrependemos dos nossos pecados, tomamos consciência deles pela atuação do Espírito Santo que nos convence, e aí nos entregamos humildemente ao Senhor Jesus Cristo e o aceitamos como Salvador e Senhor, sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Nessa hora, o nome da pessoa é registrado no livro da vida. No dia de juízo final, lá está o nome registrado no livro da vida, e esses então vão entrar de posse do reino que Deus tem preparado para aqueles que o servem em espírito e em verdade em nossos dias. João 5,24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, primeiro, tem a vida eterna. Segundo, não entrará em condenação. Terceiro, passou da morte para a vida.
Aproveite para ter o seu nome escrito no livro da vida. A maior oferta para a sua vida é o Senhor Jesus Cristo. Amém.